Olá, meu nome é Andrei Soares, sou oncologista clínico. Estou com meu colega Marcelo Wrocławski, urologista. Estamos mais um ponto contra ponto geniturinário. Hoje a gente recebe o Dr. Carlos Dzic. O Dr. Carlos Dzic, ele é oncologista clínico, coordenador do Departamento de Urologia Clínica do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, e do Hospital Sírio-Libanês. Carlos, obrigado pelo aceite. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os melhores estudos da ASCO-GU, que aconteceu agora há poucas semanas em São Francisco. Obrigado pelo aceite, Carlos. É um prazer estar aqui falando contigo. Eu que agradeço. Primeira vez que eu venho aqui no OncoNews, eu vejo eventualmente, esporadicamente, quando a OncoNews entra em alguns dos sites e puxa a gente, aí eu entro para dar uma olhada e sempre me parece bastante legal, interessante, independente, enfim, eu acho que isso é importante. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Carlos, então vamos começar um pouquinho talvez com próstata, vamos na sequência dos dias lá da ASCO-GU. O que a gente pode deixar e trazer de informação legal sobre câncer de próstata desse último congresso? Bom, a gente tem que necessariamente falar dessa história de a gente usar as drogas ou enzalutamida ou apalutamida no paciente com doença não metastática e que já é resistente à castração, né? E eu acho que tem alguns comentários interessantes. Na verdade, até onde eu sei, a apalutamida foi aprovada agora, dia 17, né, de fevereiro, exatamente para essa indicação, né? Então, paciente que foi tratado localmente, em geral, frequentemente são os pacientes que fazem prostatectomia e depois fazem radioterapia de resgate por recidiva bioquímica, ou os pacientes que são tratados, né, com rádio e hormônio e depois sofrem uma recidiva bioquímica. E aí o colega usa castração para tratar esses pacientes, o que não é uma situação ainda também muito clara se a gente faz, quando a gente faz. Tem toda a preocupação do tempo de duplicação do PSA, abaixo de 6 meses, abaixo de 10 meses, enfim, tem toda uma discussão do risco envolvido na recidiva bioquímica, tanto para iniciar a castração, assim como agora para quando o paciente está castrado e ele volta a recidivar. Então esse é o cenário. Eu acho que tem algumas coisas interessantes. A droga foi aprovada, provavelmente as pessoas já devem estar se preparando para os aspectos legais e práticos, né, de reembolso, essas coisas. No meu entender, o que se aplica à palutamida se aplica à enzalutamida. Quer dizer, o que o estudo Spartan mostrou, provavelmente eu raciocinaria da mesma maneira com o estudo Próspera. Se eu aceito que é legítimo fazer essa estratégia, na minha cabeça vale tanto a palutamida, que a gente não tem no Brasil, mas a gente tem enzalutamida. Para quem aceita essa situação, para quem acha que é válido, eu acho que a gente tem uma droga, então, que pode ser, que tem estudos que esses dois estudos que dão validade para isso. O que eu falaria seria a primeira coisa, que é a seguinte: esse paciente, na verdade, ele é um paciente que não é tão frequente quanto a gente pensa, principalmente no Brasil, que nós fazemos PET scan com PSMA, isso não é rotina nos Estados Unidos. Então, muitos desses pacientes que foram recrutados para os dois estudos, nós estamos falando de 2 estudos com mais de 1.000 pacientes em cada estudo, né? Provavelmente, eu não chutaria, talvez perto da metade desses pacientes não são pacientes não metastáticos, né? Eles são, se a gente fizer um PET scan com PSMA, a gente vai tirar muitos desses pacientes. O que também não sei se atrapalha um pouco o PET scan nessa hora, porque a gente vê uma doença tão oligometastática que é como se fosse, na verdade, uma doença sem doença metastática. A gente fala em volume aí, não naqueles critérios chatos, mas fala em volume, realmente, volume celular ali, né? Quer dizer, muito mesmo. Mas e estádio 4. E o Prevail já te dá que também funciona, né? Mas, sim, então, meio, sim. Por que fazer o PSMA talvez nessa situação? Exatamente. Né? É que se você fizer o PSMA, aqui no Brasil, se eu faço PSMA, eu tenho como indicar o remédio. Sim. Tá certo? Quer dizer, então eu gasto... Ou eventualmente um tratamento localizado. Ou eventualmente um tratamento localizado. Hotspot, né? Exatamente. Quer dizer, eu acho que assim, esses estudos foram desenhados numa situação onde a gente não tinha esse método super acurado, que é o PET scan com PSMA, que tem um rendimento tão bom quanto identificar pacientes com PSA tão baixo quanto 0,5 ou até menos, contrário do que, não sei se vocês lembram, foi feita
Foi o Gustavo Carvalhal que fez essa pergunta no plenário. Pô, mas a gente faz PET scan, mas o PET scan PSMA, não, até chegar lá, até o rendimento alto, não é verdade. Quer dizer, aquilo era o discurso de um americano que não tem a ferramenta na mão e não... E só acha ruim porque não tem também, na verdade, né? E nem sei se acha, e nem sei se gostaria de ter também, né? O que é o que você falou, não sei se eu quero ter isso, né? Porque eu acho que para nós, mas enfim, tecnicamente falando, você tira esses pacientes, então a gente passa a ter pacientes com doença metastática identificada por PSMA. Enfim. Para a gente fechar os dois estudos e passar mais para frente um pouquinho, só para falar, o que você acha desse endpoint de sobrevida livre de metástase? Então, isso é um conceito relativamente novo. Eu vou repetir, na verdade, porque eu concordo com a discussão, que acho que foi do Philippe Kantoff que fez essa discussão. Alguns anos atrás, se não me engano, em 2012, foi publicado um estudo no Lancet, onde eles usavam denosumab, né, para tentar retardar o aparecimento de metástase óssea em pacientes exatamente nessa situação, pacientes com doença não metastática e resistente à castração. A Novartis, com o Zometa, em 1998, 99, tinha um estudo semelhante que fechou, que não conseguia recrutar um número suficiente de pacientes, e o endpoint era exatamente isso. A ideia era retardar o aparecimento de metástase, né? Preliminarmente, o estudo da Novartis, eu sei porque eu era investigador nessa época na Escola Paulista, era um estudo que parecia que ia ser positivo, mas era muito demorado, era difícil de encontrar os pacientes. O estudo do denosumab foi positivo, e ninguém levou em conta, ninguém valorizou isso. Então, por que não foi valorizado no denosumab e agora a gente está valorizando isso nessas drogas? Quando você faz um estudo, quer dizer, eu estou chapeando os pacientes, fazendo tomografias, fazendo imagem, a cada 3 ou 4 meses. Evidentemente que eu vou pegar uma metástase pequena, né, e nesse momento eu coloco esse paciente na curva, tá certo? Deste jeito, nesse estudo, eu não acho que é um desfecho tão importante assim. Porque nós estamos falando de pacientes que vão estar submetidos a essa medicação por mais ou menos 2 anos a mais do que a gente faria se a gente inicia com a metástase. É mais ou menos 2 anos, são 20 meses, 20 e poucos meses. Que, apesar de bem tolerado, traz toxicidade para o paciente e financeira para o sistema. Né? Nós a gente está falando de R$300 mil por cada paciente. Se você olhar eu lembro que tem algumas coisas que chamaram a atenção, esses pacientes caem mais, fraturam mais, né? Quer dizer... Tiveram racho cutâneo, né? Tem racho cutâneo 20 e tantos por cento com a palutamida. Tem a informação do estudo Prosper, que tinha uns 15% de pacientes que morreram antes de desenvolver metástase e não está esclarecido a causa-morte de pacientes que estavam no braço da enzalutamida, né? Isso foi inclusive apontado na discussão. Então, parece que essa explicação a Marroceno conseguiu dar muito bem, mas parece que acontece ali que os pacientes ficaram mais tempo realmente sem desenvolver a metástase, e a maneira como foi avaliado o dado, na verdade, foi uma confusão entre o tempo de que eles colocaram aquilo e o número de mortes. Parece que tem uma certa explicação, isso deve sair, provavelmente. Realmente não está muito bem explicado por que esses 15% acabaram meio que morrendo a mais por outras causas, né, dentro da enzalutamida. Né? Mas, enfim, tudo bem, mas caíram mais, tiveram mais fratura. Racho cutâneo acho que não é tão importante. Quer dizer, eu pessoalmente eu não valorizaria tanto, entendeu? Se alguém me perguntar, a gente começa a fazer isso, eu acho que eu diria ainda não. Né? Eu acho que é interessante. Não seria uma mudança de prática, pelo menos para todos os pacientes hoje isso. Vamos dizer, se a gente tivesse as 2 drogas a partir de hoje liberadas para a gente fazer nesse cenário, talvez não é uma mudança de prática tão importante. Eu não acho que é uma mudança de prática muito importante. Eu acho que pode ser que venha a ser. Eu acho que tem que amadurecer um pouco mais a história se esses pacientes vivem mais. Por outro lado, chama a atenção, quase 70% dos pacientes no estudo Spartan que foram tratados com placebo tiveram depois, na progressão, acesso ao abiraterona e enzalutamida. É um número grande. E se mesmo assim conservar uma diferença de 20% de redução de risco de morte, eu acho que tem que sentar e pensar se vale a pena ou não. Talvez para os pacientes de risco maior, os pacientes com um tempo de duplicação muito curto, 3 meses, por exemplo, eu acho que talvez sim.
Mas eles tinham uma seleção realmente de pacientes muito ruins, 75% na média, os dois estudos, 71 para um 77 era para entre 3 e 4 menor que 6 meses e o mediano era 3 meses e 3 meio. e 4 quer dizer, meses, 3 meses. Realmente são os pacientes. E se a gente olhar na curva de progressão, a gente vê que 30% dos pacientes, aos 5 anos, ainda não progrediram. Quer dizer, poxa, um terço de pacientes que não precisaria tomar tudo essa medicação. Eu concordo eu contigo. Eu acho que assim, mesmo. em função do custo que vai representar, em função de eventuais efeitos colaterais do uso prolongado desse tipo de medicação e que exige um tempo maior de segmento desses pacientes, em função dessas coisas, eu acho que, e eu entendo que a comunidade raciocina assim também, eu acho que vai se esperar um pouco. A gente um pouco, tirando alguns pontuais aqui no Brasil, eu acho que fora as pessoas tendem a ser mais conservadoras, essa é a minha opinião. E eu acho que esse AID-POT acabou sendo super valorizado porque na doença localizada, tem um estudo lá do Chico que mostrou que eventualmente é um preditor de sobrevida global. Mas quando a gente avalia tanto do CURGA 302 quanto do Prevail, os dados são um pouco conflitantes. Quer dizer, foi publicado há 2 anos essa correlação entre sobrevida e progressão radiológica no CURGA 302, que aparentemente é uma correlação com sobrevida global. Mas veja bem, já paciente com metástase. E no Prevail não teve essa correlação tão boa. Então, quer dizer, mesmo nesse cenário já não tem tanto. Será que na M0 tem? Então, acho que é uma grande coisa. Mas vamos pular, senão a gente não consegue falar de tudo. Vamos lá. O que mais teve de próximo? Teve alguma coisa muito interessante ou rapidamente? O que eu acho que teve uma coisa, você até mencionou, você tem aquele estudo, né, do Durvalumab com Olaparib, né, um estudo do Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, e que foi um estudo que tratou, acho que 20 pacientes, ou um pouco mais. 25 pacientes, se não estou enganado. Ao redor de 20 pacientes não selecionados, né, e que fez o uso de Durvalumab e Olaparib. Se você olhar o racional a gente não entende muito bem, existe lá um racional de você fazer um inibidor de PD1, de PDL1 no caso, com uma outra droga que interfere com dano de reparo de DNA, existe um racional biológico plausível e que faz sentido. Agora, chama muita atenção que quando você olha a tabela, isso eu fiquei olhando várias vezes lá na ASCO, os pacientes que tinham BRCA2 mutado tinham respostas assim de 80% a 90% de queda de PSA. Todos os pacientes. Assim, pelo menos 50%, a maioria deles 80%, 90%. Né? E isso representava 15% da amostra inteira. Então, esse estudo foi muito interessante porque, de novo, né, vem para mostrar para a gente, olha, que vale a pena você realmente ir atrás e pesquisar se esses pacientes têm ou não em alguma via de sinalização, alguma alteração que tenha como resultado um dano de reparo de DNA, seja o BRCA2. BRCA2 e ATM eram mais de 20%, quer dizer, 1 em cada 5 pacientes, com uma possibilidade que abre realmente um horizonte de tratamento. Isso eu achei que marcou um conceito interessante, é um estudo pequeno, obviamente, e eu acho que a gente vai ver outras associações, e eu sei que tem já em pipelines. Talvez selecionar, né, agora. Né? Agora você pega o paciente, lógico. Né? A gente já está entendendo que realmente tem aquele primeiro estudo do Olaparib da New England lá, de 2015 ou 2016, se não estou enganado. Mas acho que tem que realmente selecionar agora. Agora, do ponto de vista prático, a gente não tem esse dado. Né? Essa não é uma informação comum, mutação de qualquer um dos genes. Em quem você investiga isso, Carlos? Para quem você pede uma revisão de lâmina para checar se tem mutação? Você tem os clusters, né, de famílias com BRCA2 e BRCA1 mutado. Então, eventualmente você vai topar com, mas isso não representa, isso é a extrema minoria dos casos, né? Paciente que tem mais de 2 pessoas próximas com câncer de próstata, aí você investiga também tem câncer de mama, tem câncer de ovário, provavelmente você está diante de uma entre nós, né, na comunidade judaica, eventualmente você vai ter essa situação mais frequente do que em outras populações. Eu vou um pouco em relação à idade, tá certo? Pacientes diagnosticados com menos de 60 anos ou menos de 55 anos. Infelizmente, a gente tem pacientes no ICESP com 38 anos de idade, câncer de próstata extremamente grave, né? E são vários, né? É interessante, a gente tem mais ou menos uns 100 pacientes que foram diagnosticados com mais de 80 anos de idade. E a gente tem mais ou menos menos, talvez uns 60, 70 pacientes que foram diagnosticados antes dos 55 anos de idade.
né? Então, se você tem uma população em que você poderia pensar, você juntar a idade mais baixa com existência de outros casos na família nuclear, eu acho que esse é um paciente ideal para você lá ir pesquisar, né? Mas, em princípio, quer dizer, o paciente com idade entre 50 e 65 anos, enfim, se ele pode fazer, se ele pode pagar um sequenciamento, eu acho interessante. Quer dizer, se eu tenho uma perspectiva, talvez 1 em cada 5, e eu não faria uma pressão forte para isso. Eu não iria convencer o paciente a gastar esse dinheiro. Um pouco vai de acordo com a motivação, enfim, que a pessoa tem. A incidência da doença localizada varia entre 5% e 7%. Acho que na ESMO mostraram um estudo bastante interessante. O próprio ProRepair mostrou na doença localizada em torno de 5% a 7%. Na doença metastática, que aí você tem um pouco de tanto mutação germinativa como de somática, isso pode chegar a 25%, 30%. Acho que também depende um pouquinho do paciente politratado e tal. Acho que isso. Exato. Mais alguma coisa em próstata? Eu acho que em próstata... O ácido zoledrônico, que realmente não é para se usar em paciente sensível, né? Acho que a atualização do TROG, estudo TROG, localizado, então acho que isso está mais do que batido. Eu fiquei um pouco impressionado com esse estudo TROG. Teve uma coisa que me impressionou, né? O estudo TROG foi um estudo que comparou em pacientes com doença localmente avançada, doença de alto risco, 6 meses versus 18 meses, tentando seguir na discussão quanto tempo de castração eles precisam, já que tem um estudo da ASCO, se não me engano, do ano passado, que comparou 18 versus 36 meses. Eu fiquei um pouco incomodado com esse estudo por uma razão. O estudo da ASCO, de 18 versus 36, era um estudo pequeno, se não me engano. Era um estudo pequeno, era um estudo de menos de 500 pacientes, salvo engano, né? E esse estudo TROG, estudo de mais de 1.000 pacientes. A diferença não foi tão grande assim. Tá certo? Foi 2%, 3%, 8% de mortalidade de câncer específica no grupo que recebeu 6 meses, perdão, 18 meses, foi 3%, favorecendo o grupo que recebeu 18 meses. Mas não foi tanto assim, entendeu? Foi uma diferença pequena. Eu acho que confundi um pouco. Eu saí desse estudo com a ideia de que a gente ainda não sabe exatamente qual é a melhor. A gente sabe que 6 meses é pouco, a gente suspeita que talvez 3 anos a lá bolar não é tanto assim, né? Mas na minha cabeça, quanto mais melhor. Se eu estou diante desse paciente nessa situação, no meu entender, se o paciente é 8, 9, 10 a gente não vê tanto, mas 8, que é o que a gente mais vê provavelmente, eu acho que porque atrapalhou um pouco o raciocínio aqui. Eu ainda estou na dúvida quanto tempo esse paciente precisa tomar. Esses dois estudos, tanto mostrado na ASCO quanto o TROG mostrado agora, são atualizações de estudos antigos, na verdade, né? Do TROG, o TROG, 10 anos. Sim. O estudo da ASCO também foram alguns bons anos, eu não me lembro quantos anos, mas o interessante do desenho do estudo da ASCO, que na verdade ele era para mostrar a superioridade de 36 que era um versus estudo 18. alemão, se não me engano. E era para mostrar... Canadense, né? Canadense, acho que canadense. Era para mostrar a superioridade de 36 versus 18. Sim. E ele não mostrou superioridade. Agora, é importante colocar que não mostrar superioridade não quer dizer que o outro não é inferior. Então fica aquela coisa meio discutível. Não, eu concordo contigo, acho que tem na dúvida metodológico. Eu, na prática, acabo fazendo pelo menos 18 meses, mas eu tento puxar um pouco mais para frente. Tá? E uma outra coisa que é interessante é que os pacientes que esse estudo mostrou que os pacientes que receberam um número menor, 6 meses, desenvolveram resistência à castração mais precocemente. A gente não sabe muito bem, né? O que não tem muito racional. Foi a primeira vez que alguém mostrou um negócio desse. E tem a história do Zometa aqui, assunto encerrado, não faz a mínima diferença, não é para usar. Eu acho que o Stampede também pra gente não mudou muito, né? Porque essa avaliação de custo-efetividade ou não, isso depende de preço de aprovação de droga no país. É verdade. Eu acho que o Stampede mostrou, foi muito bom para os ingleses, mas você está falando do docetaxel? Da análise do Stampede que ele fez do docetaxel tanto de 0M1, aquilo quanto impactava... Não do Zometa. Não do Zometa, agora pulei para o Stampede. A apresentação do Nick James. Que ele mostrou que é custo efetivo. Custo efetivo, mas isso muda muito o preço, uma série de coisas de acesso. Acho que isso a gente consegue traduzir como... Né, teria que fazer o nosso estudo com os nossos os pacientes aqui. Lógico, precisa saber qual é o custo da internação, qual é o custo então acho que, quer dizer, é legal. O Stampede pro Nick James vai render estudos, vai render trabalho para ele o resto da vida. Né? Ele vai adicionando braço, vai trazendo coisa, mas assim, algumas extremamente interessantes, mas acho que esse da ASCO já agora não muda nada. Sim. Vamos pular. Vamos falar de bexiga. Bexiga, ok.
Então, estudo bexiga, a gente teve de novo o estudo que eu nunca lembro o nome do atezolizumab. O Invigor 211. O Invigor, né? Tem o Invigor, tem o Emotion, tem isso que eu faço uma certa confusão na minha cabeça. Então, basicamente foram relatados os dois estudos, ou foram discutidos os dois estudos importantes, que é o atezolizumab em segunda linha no câncer de bexiga metastático e o pembrolizumab em segunda linha no câncer metastático. Na verdade, o pembrolizumab foi aprovado, tem mais robustez, tanto no desenho quanto nos resultados. O atezolizumab era um pouco, foi uma certa decepção, né? A Roche sempre ganha, mas às vezes nem tanto, né? Aconteceu com o bevacizumab que caiu, acho que em câncer de mama, agora não lembro, né? Agora o atezolizumab que aprovaram num fast track lá, baseado nos estudos do Tim Pose. Aprovaram no Brasil, né? Aprovaram no Brasil para depois o estudo não ser tão bom assim. Mas eu acho que o conceito vale, né? Eu acho que consolida na minha cabeça, pelo menos, que sim, a gente tem que usar essas drogas em segunda linha. Eu acho interessante a ideia de usar essas drogas no paciente que não pode receber cisplatina, por exemplo, né? Embora eu, pessoalmente, a gente estava comentando em off, eu uso carboplatina em câncer de bexiga. Eu acho que não é. Eu acho que cisplatina é mais importante no cenário da metástase, tá certo? Uhum. Quer dizer, então, na minha cabeça, sempre essas drogas vêm em segunda linha. Eu valorizo muito o PDL1, embora tenha toda uma discussão, realmente o PDL1, os pacientes todos ganham, numa certa medida, o uso de uma droga bloqueadora de PD1 ou PDL1. Mas, na minha cabeça, ainda existe uma correspondência de quanto maior a expressão, embora os estudos em outras histologias mostram que não é tão importante o PDL1, é mais importante a carga tumoral, é mais importante alterações de reparo de DNA, isso é mais importante como preditivo de resposta do que propriamente a expressão de PDL1 ou na célula tumoral ou na... Até porque em bexiga foi tudo inverso, né? Quer dizer, na doença localizada, para um foi bom, na metastática não, para o outro na metastática foi, na doença não. Quer dizer, então a gente fica até um pouco... Muda o marcador, o anticorpo. Muda o marcador, muda o anticorpo. E para a urotélia é um pouco difícil marcar, então acho que tem... mas quando a gente tem uma situação que você não consegue... É o que você falou, quer dizer, da mesma forma que em próstata você vai selecionar, realmente você não vai... não, para todo mundo, não, a gente não vai fazer isso. Eu tendo a não fazer também. É fácil a gente selecionar antes da aprovação da medicação, porque quem vai pagar é o paciente. Isso muda um pouco, né? Não sei se vocês têm essa experiência. Antes do pembro ser aprovado, ou antes do atezolizumab ser aprovado, para mim era muito confortável falar assim, olha, tem uma expressão alta, sei lá, alta acima de 10%, 15% ou 20%, ou sei lá, não importa, acho que vale a pena. Não tem, acho que não vale. Mas eu quero ver, bom, mas quem vai pagar é você. Então, esse é o único momento onde você realmente discute vantagens e desvantagens da medicação. É quando o paciente tem que tirar o dinheiro do bolso, e não é pouco. E o Post tentou, na verdade, na apresentação do Invigor, mostrar as correlações com assinatura genética e... Sim, teve isso com assinatura genética, com carga mutacional. Exemplo, o PDL1 teve correlação com a assinatura genética, mas não com a carga mutacional. E talvez o mais importante é a carga mutacional. Isso no estudo da Roche, da atezolizumab. Da atezolizumab. Foi aquela coisa de vamos entortar, achar qual é o marcador que vale a pena. E, de fato, você consegue diferenciar as curvas, né? É verdade. E eu acho que talvez o estudo mais importante... Que é coerente, é plausível isso tudo. Eu acho que essa tentativa de buscar um biomarcador é importante, né? Então, por mais que a gente esteja tentando ali espremer, talvez a gente vai espremer um dado que a gente consiga replicar depois em outros. Acho que é importante, porque assim, a imunoterapia para bexiga a gente está falando entre 20% e 25% de taxa de resposta. Quer dizer, a gente está dando realmente para 10 pacientes para beneficiar, para 100 pacientes para beneficiar 25. Sim. Quer dizer, você tem um custo enorme para um real benefício para 25%, 20%. Mas é uma situação, André, que nós estamos falando de cura. Não, então por isso que eu acho complicado. Nós estamos falando de cura. Eu concordo plenamente, mas aí é o grande ponto, Carlos, que eu vejo, porque assim, você vai falar de uma situação que realmente você mudou a história natural da doença, mas é para um quinto, um quarto dos pacientes. Então, você tem que pagar para 100 pacientes para realmente mudar a história natural em 20. Então, é muito legal achar um biomarcador para que você, sei lá, pelo menos vai ser 80% de cara bom, né? Claro, então, eu acho que esse é o racional, que é interessante, porque quando a droga é aprovada, a gente não tem mais que se preocupar com isso. Porque o plano de saúde vai pagar. Não, mas deve, né? Isso tem que ser um exercício diário para a gente fazer, né? A experiência de você discutir e colocar na mesa esse tipo de opção, quando quem paga é o paciente, é outra história. Muda muito, né? Muda completamente.
Entendeu? Eu me sinto muito mais tranquilo nessa situação. Agora, pô, o plano, a Anvisa aprovou, o Conitec não sei quem precificou, o plano é obrigado a pagar, você não precisa mais se preocupar tanto. Ah, doutor, deixa tem de ser um alguma fator, coisa, né? deixa de ser um fator limitante, quer fazer alguma coisa e tal. Eu acho que em Bexiga basicamente confirmou as coisas, não teve grandes... E temos, acho que, o E tem grande o estudo, né, no lógico, cenário urotelial, vamos dizer assim. Perfeito. Eu tenho como prática fazer tanto quanto possível, se a gente consegue suspeitar que o indivíduo tem uma lesão renal ou próximo da pelve, que não é um carcinoma de células renais, é um tumor urotelial, eu tento convencer o cirurgião a fazer quimioterapia antes de tirar o rim. Só para a gente colocar, extrapolando os dados de extrapolando os dados de neoadjuvância. E tem Talvez quem uma esteja unidade ouvindo renal a a gente- mais. E você Talvez tem uma unidade renal a Quem mais. está ouvindo a gente não sabe o que a gente está falando. Nós estamos falando do estudo POUT, Tá certo. que é o estudo de adjuvância em carcinoma urotelial de trato alto. Então esse foi um estudo que o antiplatimário era sobrevida livre e recidiva, e os pacientes recebiam quimioterapia baseada em platina, é importante tanto cisplatina quanto carboplatina, um terço foi carboplatina, e os pacientes recebiam, o estudo foi positivo, uma redução do risco de progressão de doença de 53% para os pacientes que fizeram realmente a quimioterapia. Então é isso que a gente está discutindo aqui. E esse acho que é o estudo que mais muda a prática. Esse eu acho, você comentou isso, eu acho que você tem razão. Esse é o estudo mais importante da ASCO. Né? Esse é o Acho que estudo mais importante dá para da chegar hoje no consultório e falar assim, realmente, para quem tem... E aí a Muda a importância prática. que vocês estavam comentando até agora, porque a gente falou isso tudo. Quer dizer, talvez convencer o paciente a fazer isso antes da cirurgia, Sim. uma vez que tem lá os dois rins. Sim. Eventualmente. E só para mencionar, existe pelo menos uma publicação retrospectiva de análise de tratamento adjuvante que é negativo. Né? E eu lembro quando saiu, eu lembro os urologistas falando, mas tem esse estudo, foi publicado acho que no Journal of Urology. Não Na lembro com British. certeza. British Journal of Urology. Não, acho que no livro dos urologistas mesmo. Eu acho que esse estudo é um É uma estudo retrospectiva, são 1.500 é um pacientes. estudos e que foi um estudo negativo, estudo assim, não dá para. Eu fiquei tão frustrado quando eu li esse estudo, eu falei, porra, que droga, cara, que alguém fez esse negócio. Mas Porque tem um não outro vale. do JCO do ano passado, com 3.000 pacientes, também retrospectivo, que foi positivo. Quer dizer, o que foi bom nesse estudo, agora, é que, quer dizer, a gente tem que parabenizar o recrutamento de pacientes em tumor de trato alto, e que ele acabou essas dúvidas de um retrospectivo negativo, um retrospectivo positivo, uma série ali, que quer dizer, ele trouxe realmente a mudança certeza. de prática pra gente. Eu acho que sim. Eu acho que a grande discussão, e talvez nem vale tanto a gente fazer aqui, se não a gente tivesse alongar muito, é se vamos fazer cisplatina ou Carbo. ambos, né? Cis e carbo, porque lá dependia do clearance de creatinina, o paciente até podia fazer carbo, se um clearance acima de 50 ele podia fazer cisplatina. Então, acho que é uma grande discussão, acho que vai numa avaliação geral. Eu particularmente ainda sou um pouco reservado com carboplatina, eu não acredito por outros motivos. No cenário de terapia curativa para o paciente, mas eu acho que isso cabe à discussão sem dúvida no dia a dia. Acho que a gente vai digerir esse dado também e vai trazendo acho que as informações. Perfeito. E rim? O que a gente teve de rim? Eu acho que assim, rim foi a chance do Escudier trazer os dados tão importantes do Checkmate 214, né? Que foi um estudo esse sim, que parece que muda a prática, onde faz a comparação de ipilimumab e nivolumab, nivolumab na dose de 3 mg por quilo, IP na dose de 1 mg por quilo. Ipilimumab faz por 4 doses e nivo segue a cada 15 dias, versus sunitinib, né? Que foi um estudo que já tinha mostrado ser superior. Eu fico um pouco na dúvida porque que não foi publicado ainda, não sei se existe um viés europeu aí em relação a isso. Eu fiquei um pouco incomodado, por que não foi publicado. O tipo do estudo que no dia seguinte está no New England, né? Me chamou muito a atenção que no braço controle, ou seja, os pacientes com SUTENT, com doença intermediária e risco foram muito bem, muito melhor do que a gente imaginaria. Do risco favorável, né? Do risco intermediário. Intermediário também. Também muito bem. Nós estamos falando de 20 e tantos meses Sim. de risco. Você não vê isso, na verdade. Tudo bem, carregado de risco intermediário, o estudo randomizado sempre pega os pacientes de melhor risco dentro do risco alto, são os melhores pacientes do risco alto. Todo estudo randomizado é assim, porque a gente persegue os pacientes, a gente fica atrás, você acaba selecionando pacientes com um pouquinho melhor risco, né? Mas é um estudo, no meu entender, que muda a prática. Idealmente, acho que todo paciente com risco intermediário, só com risco intermediário alto, deveria ter a chance de receber nivolumab e ipilimumab. Eu acho que foi, e principalmente quando ele mostra a taxa de remissão completa, principalmente quando ele mostra que
ele o estudo conseguiu demonstrar que faz diferença o paciente que tem aumento da expressão do PDL1, parece que é um marcador, só que ele é um marcador de intensidade, porque os dois grupos se beneficiam. Só que quando você vê a diferença, a área entre a curva no grupo que tem o PDL1 mais alto é bem maior do que no grupo que não tem, mas do grupo que não tem também é diferente e é estatisticamente significativo. A resposta chega a quase 60% e a resposta radiológica completa é 16%. Impressionante. No grupo de... Nós vamos discutir até realmente o tempo de nefrectomia, porque nós estamos falando de 15% de resposta completa. Será que a gente precisa fazer nefrectomia nesses pacientes, né? Então, talvez, o que o Sr. Time não mostrou muita coisa pra gente por conta de recrutamento, tal que faz antes ou depois, talvez a gente vai recomeçar a discutir isso, né? Porque talvez eu não precise fazer mesmo. Mas agora o estudo... Agora, o que eu acho... eu te comentar, mas aí, enfim, vamos ver se é o que você está pensando. Não, eu ia falar do Emotion, que supostamente foi a gente teve o primeiro contato, né? Então, eu acho que o Emotion, a gente participou desse estudo no ICESP, né? Que o Emotion é o estudo que faz o bevacizumab com atezolizumab versus o sunitinib. Eu acho que esse estudo foi positivo, né? Na sobrevida livre de progressão, ganhou acho que 2 ou 3 meses. Em relação a benefício de sobrevida ainda é cedo, é um estudo relativamente pequeno, mas eu acho que esse estudo marca um conceito, que é a associação de uma droga antiangiogênica com uma droga um inibidor de checkpoint, né? Um inibidor de PD1 ou PDL1. Eu acho que o grande mérito desse estudo é isto. Parece que é legal a gente fazer isso. Tanto é que você tem uma geração de novos estudos em andamento exatamente nesse conceito. Eu diria que foi até relativamente um pouco desapontador, apesar de acho que o conceito que você colocou, Carlos, acho que é exatamente esse. Numericamente me chamou muita atenção, né? E teve um pouco até da discrepância entre a análise central e do investigador, né? Quer dizer, para uma foi positiva não tanto na sobrevida de progressão quanto na taxa de resposta, que não foi tão alta. Compensação, a taxa de resposta radiológica completa foi maior do revisão central do que do investigador. Então isso trouxe um pouco desse ponto. Infelizmente, o fato do marcador não trouxe tanto benefício. Aqui, diferente do Checkmate 214, os pacientes de todos os riscos entravam, mas eram selecionados na endpoint primária como PDL1, né? E na sobrevida global era a população ITT. Mas eu acho que sim traz esse conceito que a gente pode até resgatar na atualização do estudo de pembrolizumab com axitinib, que eu acho que é uma das combinações mais promissoras, com impressionantes taxas de resposta. 52 pacientes, é um estudo de fase 1B. E a taxa de resposta foi de 73%. A atualização era 71%, na atualização foi para 73%, sendo que só 10% dos pacientes progrediram doença. Quer dizer, um controle de doença absurdo com uma taxa de resposta muito importante, né? Eu acho que você tem o axitinib em combinação com avelumab, você tem a introdução do levantinib com pembrolizumab. O levantinib tem um estudo de 3 braços, né? O levantinib com pembro, com everolimus e sutente como braço controle, né? Então, eu fico muito impressionado com os dados do levantinib com everolimus, que a gente acaba fazendo, às vezes, quem consegue fazer em 4ª ou 5ª linha, né? Eu tive a experiência de 2 pacientes que me surpreendeu muito, uma taxa de resposta num paciente grave e em 4ª linha de tratamento, respondendo e melhorando, né? Então, eu acho que o Emotion tem, no meu entender, esse grande mérito. Acho que não vai ficar, eu acho que a gente vai acabar usando alguma combinação com TKI, talvez mesmo, né? Eu acho que sim. E mais não tão multiquinase, né? Um pouco mais específico, é menos tóxico. Tipo axitinib mesmo. Acho exatamente. E dentro do que a gente falou, Marcelo, o único que ainda consegue até te trazer mais é a nefrectomia citoredutora em pacientes com carcinoma de não células claras, quer dizer. Estava esperando isso. Retrospectivo. Mas mostrando lá, são 300 e poucos pacientes, né? Quer dizer, parece que é mais ou menos parecido, né? Com o resto. Com células claras. Obrigado. Vocês ainda vão ter um espacinho. Então, tem mais algum destaque? Você acha que esses foram os grandes temas desse ano da ASCO-GU? Eu acho que sim. Infelizmente, pênis, testículo, a gente continua sempre tendo... Quer dizer, testículo é bom porque a gente tem sempre um bom resultado, mas... pênis é uma necessidade médica não atendida, né? Abriu um grande estudo interessante agora para esses tipos de tumores com imunoterapia, mas acho que nós vamos demorar muito tempo para ter resultado, mas ainda bem que abriu, quer dizer... Só que deveriam trazer aqui para o Brasil, né? Acho que no Nordeste a gente recrutaria isso em 6 meses, estaria encerrado, né? De que estudo? De imunoterapia e câncer de pênis, por exemplo. Sim. Então acho que enquanto lá eles vão demorar muito tempo, se trouxesse aqui para o Nordeste brasileiro, a gente em 6 meses fecharia isso tudo, né? Infelizmente.
Eu acho que a gente tenta espelhar isso aos estudos de carcinoma epidermoide, cabeça e pescoço, né? Achando que talvez vai ser parecido. É possível que seja mesmo. É possível que seja. Legal. Carlos, queria agradecer muito a tua presença. Foi Obrigado muito a vocês. Infelizmente, a gente tem pouco tempo para falar. Marcelo, a gente vai trazer ainda melhor da Whey. E aí eu vou ficar aqui de lado. Eu sei que a gente acaba falando. Aqui a gente falou muito da posição. Tem anos que é um pouquinho mais animado, mas esse ano acho que um pouco menos para cirurgia. Foi bom. Obrigado. 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 Obrigado a vocês, gente. Obrigado.